tarde, Degustube mais uma vez voltando por aqui. Dessa vez vamos pro lado das cervejas escuras de novo. Dessa vez vamos falar um pouco de Porter, que é um estilo inglês que muita gente assim, é bem parecido com Stout, né? Ninguém sabe direito o que é o que. E para exemplificar esse estilo, nós trouxemos aqui 2 exemplares de cervejas Porter. Uma brasileira, que é a Way Green Porter, lá de Curitiba. Vocês podem achar no Pão de Açúcar facilmente. E a nossa favorita da casa aqui, Founders Brewing Company, lá de Michigan, nos Estados Unidos. Também Founders Porter. São ambas cervejas mais ou menos com o mesmo teor alcoólico. Essa aqui tem 6,5% a Founders. A Way um pouquinho menos, 5,6%. Cervejas com maltes escuros torrados. E aí, qual a diferença entre Stout e Porter? Essa diferença é complicada, né? Se for explicar historicamente, dá para explicar um pouquinho melhor. Mas hoje, se a gente for falar de diferenças entre Stout e Porter, eu quando me perguntam na lata assim, o que eu falo é basicamente que a Stout ela tem uma estrela de maltes torrados, que é a cevada torrada, não maltada. E a Porter, a estrela na verdade não é uma só, é uma gama de vários maltes torrados que aí ela tem uma abrangência maior. Então ela é uma, assim, vários maltes. Entendi. Combinando entre si. Você pode... O que resulta num produto menos extremo, assim, um negócio mais bem equilibrado. Ele pode ter malte de chocolate, ele pode ter malte preto, ele pode também ter a cevada torrada, muito embora quando você usa ela para uma porter, você tem que usar em pouca quantidade, em bem pouca, justamente fazendo isso de usar vários para você não confundir ela com uma stout. Mas historicamente aí também não vai caber... As histórias se entrelaçam, né, digamos assim. Não vai caber num programa do Degustube aqui. Só que o que eu posso falar de histórico rápido é que a Porter ela veio antes e aí criou-se uma Porter Stout. Porter Stout que só aumentava em teor alcoólico. Em pesquisas sobre diferenças de grão, basicamente de grão, historicamente ela não é diferente. Então, a mesma cerveja com gravidade diferente. Né? Então por isso que a gente sempre vai ter essa confusão de qual que é Porter, qual que é Stout, mas o que eu posso dizer é que a Porter é um pouquinho mais complexa em grãos pretos. E um pouco menos alcoólica. Sim. Mas nem sempre, porque tem uma Dry Stout, por exemplo, que é menos que isso. E que é uma Stout, entendeu? Então... tem uma Imperial Stout, que também vai ser muito alcoólica. E aí também não existe, mas Imperial Porter pode existir. É só a cervejaria querer fazer uma cerveja de idade. Então o negócio é complexo, ninguém sabe essa resposta ao certo, né? Mas é basicamente isso, sim. Mas Stout ficou tão famoso no Brasil, porque é o que veio primeiro, ou acho que é o que é mais fácil de falar. Por exemplo, quando alguém faz uma cerveja escura, ele chama ela de Stout, não de Porter. Muito embora é muito mais fácil fazer uma Porter do que uma Stout. Mas vamos para a degustação aqui do nosso exemplar. A gente vai degustar elas lado a lado. Aliás, falta o copo aqui, né? Faltou. Mas vamos começar então com a Way. Daí a gente pega outro copo e depois bebe a Founders. Vamos começar a Way, toma a Way, depois abre a Founders, toma a Founders e depois lado a lado. Então a Way Cream Porter. Vamos pro aroma dela aqui enquanto o fio termina de pôr. Notas de malte predominando. Malte escuro com um pouco de chocolate amargo. Chocolate. Não sinto tanto café assim nela quanto uma Stout, por exemplo, seria. Agora já pra chutar, eu sinto até um pouquinho de defumado aqui, muito embora isso... eu ia falar isso, uma fumacinha, né? Não entenda isso como eles usaram malte defumado, é o que a gente está sentindo de um produto sensorial, às vezes do próprio malte torrado.
assim, nada muito complexo, é bem Não tô sentindo direto, né? álcool também. O lúpulo aqui, você sente alguma coisa? Não. Também não sinto quase nada. Talvez tenha algum lúpulo ali no finalzinho pra dar uma... Um pouquinho de frutadinho, assim, acho. Um pouco de fermento. Pode ser lúpulo também. Lúpulo floralzinho, assim, mas o que domina de cara é o malte. O aroma não é muito intenso, nem um pouco intenso, acho que é bem suave. Acho que é um cheiro de fermento, um pouco de fermento e bastante malte escuro. Uma pitada de fumaça. Eu gostei bastante desse defumadinho, assim. Eu acho que dá uma diferenciada na cerveja. A aparência ela é show de bola, né? Como escuro. Como quase com todas as porters, né? Elas são bonitas. A cerveja é bonita, mas a espuma tá legal, tá bem bege. Marrom bege tendendo pro marrom claro. Bastante cremosidade, né? Tanto que a cerveja chama Cream Porter. Provavelmente deve ter sido usado alguns cereais não maltados para dar uma cremosidade. A gente não sabia ao exato a receita. Eu queria... Cereais não maltados, no caso, não é os mesmos da Ambev, né? Não é milho. Pode ser. Pode até ser, mas às vezes é cevada não maltada, ou às vezes aveia, né? Eu acredito que se eles estão chamando Não, ela aqui, de ó, Porter, aveia. Se eles estão aveia, chamando de Cream Porter, provavelmente eles estão usando aveia, né? E aí que eles estão usando isso. A persistência da espuma é boa, continua na superfície do copo. Uma coisa que eu não estou sentindo muito aqui é caramelos. Embora ele ajudaria a dar essa sensação de cremosidade. Bebendo ela. De cara eu noto um negócio com um corpo bem leve, assim. Bem meio aguado até. E notas de malte escuro, mas com uma certa acidez, assim, né? Você não nota um azedinho, assim? Sim, isso eu noto, mas acho que isso acontece com quase todas as escuras. Ela vai ter uma acidez um pouquinho maior do que todas. Isso é do grão, o próprio grão, né? Usar. Sim. O que você pode fazer é balancear isso com açúcar residual, que no caso aqui, talvez se tá um pouquinho mais pro lado azedo, a gente está percebendo isso, talvez não tenha muito açúcar balanceando. Eu gostei da carbonatação baixa dela, embora a gente tinha que ter falado disso mais pra frente, mas falando... Não, mas vamos falar, porque é um negócio que faz. Então, falando do conjunto, acho que isso é um bom veículo para maltes escuros, para essa coisa mais achocolatada, assim. Eu gostei pra caramba dessa cerveja. Eu acho que, embora eu sempre fale que Porter e Stout sejam os estilos fáceis de fazer, são pequenas diferenças que fazem a cerveja ficar bem boa. Eu gosto de tomar isso aqui. Eu acho que, por exemplo, se eu fosse comparar ela com uma Coopers, a Coopers amarelinha, que a gente já degustou, que eu gostei bastante, talvez eu prefira essa. É mais fácil de tomar. Mais fácil de tomar. Menos torrada. Um pouquinho mais fraca também. E o defumado aparece, né? Também no sabor. Eu sinto o defumado mais pro final. Eu acho que aqui a gente... Sem álcool, sem lúpulo. Queria cerveja saber bem straightforward, assim, bem unidimensional. qual lúpulo que eles usaram aqui. É que não fala. Não vai falar, né? Não vai falar, mas... Porque isso... Provavelmente não sinto nada cítrico, muito frutado. Não, eu acho que eles usaram alguma coisa inglesa mesmo. Tipo um Nottingham, assim, ou... Não, Nottingham é fermento. Tipo um Styrian Gold. Ou Fuggles mesmo. Eu fiz todas as minhas porters com Fuggles, assim. Fiz quatro versões de uma porter. Eu acho que cai muito bem aqui. Eu acho que capaz que eles tenham usado ou isso Ken Goldings mesmo. Mas é uma bela porter. Dá pra perceber também que eles estão indo pra uma coisa mais inglesa, assim, eu acho, aqui. Do que é o certo. Do que uma versão americana. Certo, não tem certo nem errado. É tradicional. Mais tradicional. Copos cheios. Podemos agora provar a Founders e comparar as duas, já que nós temos aqui. Alguma previsão para Founders? É fácil de dizer, conhecendo a Founders, que eles
são mais extremos, eles não tendem a diminuir a cerveja, eles vão aumentar o amargor, mais álcool, mais malte torrado, mais tudo, né? Deixa eu servi-las aqui. Founders Porter. Aí a gente já consegue ver a diferença de cor de espuma, né? É verdade. Que isso denota mais uso de malte preto. É. Então a Founders, vamos pro aroma dela primeiro. Sem dúvida, um componente de malte torrado mais proeminente, né, do que na outra. Uhum. O café é bem mais presente também. Café, bastante café, e eu sinto... Enquanto essa era mais chocolate, essa é bem mais café, né? Eu já consigo sentir um pouco mais de álcool aqui, embora elas tem muita diferença, você viu? 1% de diferença, 6,5 e 5,6. 9,09. Uhum. Tem um cheiro de aveia aqui também. Aveia é um negócio meio complicado, mas eu percebo ela como óleo de gergelim. Assim. E aí também, você falar só em aveia, pode não ser tão bom. Às vezes existe alguma tosta que dá essa componente. De óleo de gergelim, Tem né? gente que tosta a aveia antes de incorporar ela na Ou na aparência, comparando aqui, talvez a Founders um pouco mais escura. Uhum. Vai ser difícil de vocês perceberem pela câmera, mas o corpo da cerveja Founders um pouco mais escura, mais opaca. As duas são opacas, mas talvez tenha um pouco mais de luz atravessando a Whey do que a Founders. E a espuma, como o Phil falou, na Founders é um pouquinho mais amarronzada e na Whey um pouquinho mais tendendo para o bege branco. Cremosidade das duas espumas bem semelhante, tamanho das bolhas também bem semelhante e retenção nos copos também bem semelhante. Então são duas cervejas parecidas assim. Vamos beber a Founders? Gritante, né? A diferença. É bastante, muito malte torrado. Eu poderia chutar que ela tem o dobro de malte torrado que a outra, e eu acho que não é chutar errado. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. São, apesar de ser o mesmo estilo, são cervejas bem diferentes, né? Até é muito interessante fazer essa comparação lado a lado, porque as duas se intitulam são porters e são completamente diferentes. Essa é uma cerveja maltada forte, essa aqui é um corpo bem mais baixo, bem aguado, com notas mais ácidas um pouco, porque tem menos açúcar, que nem se falou antes. E essa não, já é um torradão café e um pouco de álcool vindo. E um amargo muito, muito mais alto. Tudo que a gente tinha falado na previsão se tornou realidade. Uma coisa... Vamos tomar lado a lado aqui. É gritante. Essa tem a Whey tem a nota defumada dela é mais proeminente. Aqui é mais torrefação e café. Enquanto a Whey talvez seja a cerveja mais bebível das duas, eu acho que eu ficaria com a Founders em termos de como um todo, assim. Eu sou mais um pouco extremo, assim, quando eu quero uma porter mais pesadinha, mas cada caso é um caso, depende da temperatura, por exemplo. E também elas poderiam estar em categorias diferentes. Essa aqui mais para uma Brown Porter, essa aqui mais para uma Robust Porter. Sim, é difícil comparar. Eu acho que por elas estarem talvez subestilos diferentes, a preferência vai no que você quer no dia, né? Então, sim. Às vezes você quer... E daí entra a temperatura, o que você vai fazer, se você vai estar fora de casa ou dentro de casa, são várias variáveis aí, né? E você falando de drinkability, é engraçado, porque essa aqui é mais fraca em quase tudo, mas eu acho que o amargor que tem nessa daqui, para quem gosta de lúpulo, eu acho que ele dá um drinkability bom. Eu conseguiria beber, talvez não tão rápido quanto a Whey. Você disse que ela enjoa menos que aquela, mas aquela tem um... eu não sei se eu chegaria a dizer enjoar menos, mas é óbvio, o que eu quero dizer é que é óbvio que o corpo dessa é mais baixo e que por isso o drinkability dela teria que ser mais baixo. Só que eu quero dizer que pelo amargor alto, balanceando esse doce residual e com bastante malte também, essa aqui não fica tão ruim de beber. Assim, não é aquela cerveja que você vai demorar como uma barley wine, você vai demorar uma hora para beber uma garrafa pequena. Assim, acho que dá para beber um pouquinho mais rápido. Em termos de textura, elas são parecidas, né? Sim.
fora essa diferença em corpo, eu acho que em termos de carbonatação e o jeito que ela se apresenta na boca mesmo, texturalmente, parecida, né? As duas devem ter um certo uso de aveia. Eu queria até colocar aqui uma das componentes que eu pego escura aqui, talvez seja até um pouquinho de, que eles falam de ash, assim, de quase carvão mesmo, assim. Ela, quando você usa muito malte preto ou qualquer malte escuro, você vai chegar perto disso, ou até passar do ponto em que isso é agradável, que isso é uma das componentes. Dá pra sentir. Eu digo mais, tem muita stout brasileira bem mais fraca que essa porter aqui. Né? Ela é bem uma robusta porter. Né? O problema das stouts é que é fácil de você chegar numa cor preta. Com pouco malte preto você chega numa cor preta. A partir daí, só coloca mais malte preto quem tem coragem. E aqui no Brasil, tradicionalmente, a gente não tem coragem de fazer as coisas. A gente tem medo de não ter muito para não conseguir vender. Então, é legal de perceber o limite superior de um estilo e o inferior, né? É mais ou menos isso que nós isso aqui, né? Dentro do hall das portas, nós temos aqui uma mais leve, corpo mais baixo, e pouco lúpulo, pouco amargor. E do outro lado a Boost Porter aqui da Founders, que é uma porter bem maltada, bem amarga, um teor alcoólico um pouco mais alto. Muito interessante perceber. Se vocês puderem degustar essas duas cervejas juntas, a gente recomenda, né? Talvez com mais uma terceira para tentar colocar ela no meio desse intervalo aí, mas duas belas cervejas que eu tomaria facilmente. Se vocês puderem fazer essas degustações e talvez pegar uma Whey, alguma outra, se você não achar a Founders, e avisar pra gente, deixar comentário mesmo pra gente meio que discutir isso. Eu gostaria de, por exemplo, numa próxima degustação adicionar mais uma, talvez. Sim. E ver onde que se encaixa tudo isso. Então é isso, vamos finalizar aqui nosso vídeo do Degustube estilo Porter. Duas belas cervejas. A gente se despede aqui com a Whey e com a Founders. Até o próximo episódio. Um brinde.